Uma boa tarde a todos os irmãos. Todos se sentir acolhidos por essa energia de amor que a gente recebe em todos os momentos, né? Uma boa tarde, principalmente, que a gente sempre dá uma boa tarde, uma boa noite para o mundo que vai chegando, mas às vezes passa despercebido, a gente não vê. Então é sempre bom dar uma boa tarde mais generalizada, para que todo mundo se sinta mais confortável, mais abraçado, finalmente, mais à vontade, né, para receber tanto a palavra que vai ser dita no doutrinário, quanto essa energia positiva que a gente recebe aqui. Para a nossa harmonização, vou fazer uma leitura do livro Isso Vos Mando, de Júlio César. Tem na nossa biblioteca, inclusive, quem quiser, pode passar ali que tem. É um livro muito bom, é umas citaçõezinhas muito boas para a gente refletir em alguns momentos, né? E ela diz assim, ó: em meio a tantas deformidades do caráter humano, as criaturas boas e responsáveis assemelham-se a ovelhas, mansas e entre alcateias famintas. Por momentos, tem-se a impressão do fim próximo. Para quem apelar, a consciência humana parece adormecida numa babel de desvaneios. A ciência se faz imponente para aconselhar, porque o homem dela apenas se aproxima para crescer nas aspirações de destruir. Os cérebros estão abarrotados de conhecimento, enquanto os corações estão vazios de sentimentos bons. Contudo, uma voz ainda maior se levanta para proclamar ao mundo: credes em Deus. E ela finaliza assim, ó: ele seu evangelho augusto e deslumbrados a mensagem atentadora: crede em Deus e crede a mim também. Palavra de Jesus, né? E a gente sempre tem que ter no nosso coração, a gente tem como recorrer a Ele, né? Em qualquer momento, seja de felicidade, de tristeza, a gente sempre tem como recorrer, né? Tanto a Jesus quanto a Deus. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou convidar todos a fechar os olhos, respirando fundo, enchendo os pulmões de ar, soltando devagarinho, abrindo o coração, estando receptíveis a essa energia de amor, de paz, de gratidão. Nesse momento também emanamos a energia aos nossos irmãos que precisam de uma energia de amor e de cura, aos nossos irmãos enfermos que precisam de uma atenção melhor e que não puderam vir aqui nesse momento. E oremos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estar aqui mais um dia, recebendo o teu ensinamento, o teu amor, aprendendo com nossos irmãos a dia mais e mais. Que nosso coração esteja sempre aberto para receber tudo isso e mais um pouco de coisas. Porque no dia a dia, todos os dias que passamos, é um aprendizado novo, uma nova aula. E muitos irmãos que passam por nós, também aprendendo o teu Evangelho, precisam da nossa perseverança, do nosso entendimento, e que a gente consiga um pouquinho do que temos e aprendemos passar para esses irmãos que às vezes necessitam um pouquinho mais que nós aprender as tuas palavras e o teu amor. Nossas vidas são um aprendizado eterno, de muita gratidão, e que a gente consiga passar melhor pelas vidas para o próximo. Muito obrigado. Nos acompanhe e nos abençoe. Assim seja. Passamos hoje a palavra da nossa irmã Lésia, que vai apresentar a doutrinária. Levanta a voz, mas... Boa tarde, os irmãos presentes aqui no Centro Espírita André Luiz. Boa tarde, os irmãos que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais. Que a paz do Senhor esteja com todos. O tema proposto para conversarmos esta tarde é: como agir com nossos desafetos
Como agir com os nossos desafetos e ou adversários? Todos temos, né, meus irmãos? Todos temos. Durante todo o apostolado de Jesus Cristo, verificamos inúmeras passagens bíblicas onde ele, o Mestre, nos adverte que não devemos guardar ressentimentos ou sentimentos de ódio contra nossos irmãos de jornada. O Mestre não apenas filosofou, mas demonstrou o amor em toda a sua plenitude, algo diferente de tudo que já foi visto. Ensinou que não devemos amar apenas aqueles que nos querem bem, devemos orar por nossos inimigos, perdoando-os sempre. Hoje, quase 2000 anos após seus ensinos, continuamos ainda sem entender o verdadeiro amor. O Espiritismo nos traz uma nova luz aos ensinamentos do Mestre. O Evangelho segundo o Espiritismo está repleto de passagens comentadas pelos Espíritos dos ensinos do Mestre e, em sua maioria, encontramos referência ao amor e à caridade. Nesta tarde, vamos comentar algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mas primeiro vamos entender por que os verdadeiros cristãos, quando falo cristãos, não são apenas os espíritos, mas todas as religiões que acreditam que Jesus é o Cristo Salvador. Ao nos depararmos com situações que envolvam companheiros de jornada, nos testando, das mais diferentes situações, devemos nos valer sempre da seguinte pergunta: o que Jesus faria? Jesus Cristo, o Espírito mais puro que esteve entre nós, sofreu todos os tipos de críticas, censuras e calúnias, injúrias, zombarias e escárnio. Foi flagelado e morto da maneira mais cruel e aterrorizante da época. Mas todas essas agressões vieram de pessoas que tinham Cristo como uma fraude, pessoas que tinham o coração endurecido. Porém, uma agressão deve ter doído mais. Veio de um coração por ele muito amado. Vamos ver como Cristo reagiu a essa agressão. Após o terceiro dia de sua morte, Jesus apareceu materializado a Maria Madalena. O diálogo estabelecido entre ele e Madalena está narrado em forma de poema pelo Espírito Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob o título de Amor e Perdão, do livro Coração e Vida, onde iremos relatar apenas uma parte dessa linda revelação mediúnica, que esclarece onde esteve o Cristo nos 3 dias após sua morte, fato não registrado no Novo Testamento. Demonstra, sobretudo, a extensão da infinita misericórdia de Jesus para com todos os sofredores. Inclusive, semana passada, comemoramos a Semana Santa, então, rememoramos os tristes acontecimentos que culminaram com a morte de Jesus no madeiro infame. Neste contexto, todos os apóstolos e amigos mais próximos do Cristo estavam imersos em uma tristeza profunda. Maria Madalena estava a levar flores para o sepulcro do Mestre morto, ao nascer do sol. Tinha o peito magoado e enternecido. Sentia que toda a sua felicidade estava sepultada, no momento que se deparou com o sepulcro violado, sem o corpo do Cristo. Se deparou diante de um vulto que logo reconheceu como sendo o Mestre Nazareno. Vamos ler então parte do poema. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ao alto ainda, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos e aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura. Ao
encontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer. Demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou, em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus que tem levas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, esse livro do diálogo, meus irmãos, então a gente vê que o imenso amor de Jesus Cristo, que após a sua morte, vai ao encontro de Judas, que acabou se enforcando ao constatar que o Mestre fora crucificado por culpa da sua insensata ambição. Que demonstração de amor, né, meus irmãos? Depois de expormos a belíssima exemplificação do amor do Cristo, entendemos que nós cristãos não devemos guardar mágoa de nenhum dos nossos irmãos em jornada. Então, diante de um desafeto, devemos perdoar sempre e tentar a reconciliação. Mas quem são nossos adversários? São nossos inimigos ou desafetos de hoje ou de outrora. O Espiritismo nos descortina a existência do plano espiritual da reencarnação. Depois, podemos ter desafeto no seio das nossas famílias, no ambiente de escola, de trabalho, de amizade. Deus, como Pai amoroso que é, quer que todos os seus filhos se amem. Então, se surgir algum ressentimento, mágoa ou até mesmo desavenças mais graves, e não seja possível entendimento na mesma encarnação, é normal que esses espíritos retornem à Terra em um mesmo meio social para o reajuste necessário. Em muitos casos, somente o amor de um pai ou de uma mãe com seu filho, o amor e cumplicidade entre irmãos, e mesmo com a dádiva do esquecimento do passado, surgem reminiscências que não são fáceis de superar. Meus irmãos, não se odeia aquele que não damos importância. Então entendemos que aquela pessoa que nos é desafeto hoje, ontem foi por nós uma pessoa muito amada. Então chegamos à conclusão que a mágoa, ressentimento, ódio que sentimos contra alguém é o amor que adoeceu. Vamos refletir algumas passagens bíblicas que fazem parte do Sermão da Montanha. Meus irmãos, o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, é o conjunto de ensinamentos principais que Jesus deixou para os seus apóstolos. E foi a maior aula de amor que o planeta já conheceu. E nos valemos dos relatos dos evangelistas Mateus e Lucas para os estudos necessários. O Sermão da Montanha, meus irmãos, é uma passagem belíssima. A gente relaciona somente com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é apenas uma parte do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus tece textos de reconciliação, amor ao inimigo, oração, determinação e perseverança. É um estudo belíssimo que todos nós teríamos que entendermos e constantemente estudarmos. Então, num desses relatos, Jesus disse: aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não fazem assim também os publicanos? Se apenas saudardes os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Não fazem os pagãos também assim? Então, a passagem de Mateus, capítulo 5. Meus irmãos, Jesus nos ensinou que o amor ao próximo é um dos maiores mandamentos, sendo comparável ao amor a Deus.
Então ele afirmou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo, como ensinado por Jesus, é de fato o princípio fundamental da caridade. Então, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os nossos inimigos é a sua aplicação sublime. Em relação ao perdão aos nossos desafetos, deve vir sempre do coração, não apenas da boca para fora. Entendemos também que não é algo fácil e rápido, porém a gente tem que ir trabalhando para conseguir obter, perdoar as outras pessoas. Algumas afrontas podem ferir tão fundo que podem demorar algum tempo para que sejam perdoadas. Caso não seja possível perdoar de imediato, ao menos não devemos exercitar o sentimento de ódio contra quem nos faz mal. Mas como assim exercitar o sentimento de ódio? Meus irmãos, devemos dar especial atenção quanto à força do pensamento. O pensamento é fonte criadora. Ao pensarmos em algo com muita frequência, as chamadas formas dos pensamentos são projetadas e produzem o que estamos pensando, coisas maravilhosas ou cenas lastimáveis, e que ficam impregnadas no ambiente. Aos olhos normais a gente não vê, mas, porém, aos olhos espirituais, essas formas de pensamento ganham vida. Então, a gente temos que entender que o nosso pensamento tem vida. Muitas vezes não falamos mal do nosso inimigo, até mesmo podemos dizer que perdoamos nosso desafeto, mas quantas cenas lamentáveis nós projetamos em pensamento. Não é verdade que quando chegamos em alguns ambientes nos sentimos tão bem, porém ao entrarmos em outros nos causam um mal-estar imediato? É exatamente isso aí, as formas de pensamento ficam impregnadas no ambiente. Quando entramos num ambiente de amor, fraternidade, obviamente nos sentimos bem. Quando entramos numa igreja, contemplamos as obras, sejam estátuas, sejam pinturas, nos sentimos tão bem porque naquele material está impregnada toda a projeção positiva das pessoas. Porém, quando entramos em um ambiente pesado, nos sentimos pesados, é exatamente o contrário. Porque naquele ambiente, infelizmente, as pessoas ainda projetam nos seus pensamentos as formas de pensamentos ruins. Pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Pensamento benévolo nos envolve em um agradável eflúvio. Muitas vezes tentamos ser irreparáveis perante nossa família, nossos colegas de trabalho, irmãos de crença, não é mesmo? Mas quantas vezes nos perdemos em pensamentos de baixa vibração que não seríamos capazes de divulgar? E isso é normal. A vestimenta terrena, ela é uma vestimenta grosseira e nos leva a esses momentos de baixa vibração. Mas, ao nos depararmos com esses pensamentos tristes, devemos elevar o pensamento em uma prece. Onde estivermos, não somente em casa, a gente pensa em prece, tem que ser na hora de dormir, no aconchego do nosso lar. Em qualquer momento é momento de nós conversarmos com Deus, com a espiritualidade. Finalizando esses pensamentos de baixa vibração. Se caso continuarmos, irá nos sintonizar com espíritos da mesma classe de vibração baixa, nos trazendo tristes resultados. Doenças, meus irmãos, muitas doenças são nós que atraímos através das nossas baixas vibrações do nosso pensamento. Outra questão: perdão não é esquecimento. Esquecimento é mais relacionado com amnésia, Alzheimer, outras patologias, Temos que procurar um médico se começarmos a esquecer. Porém, a doutrina nos esclarece que Jesus não pretendeu com suas palavras que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a mesma ternura que é natural que dispensemos a um irmão ou um amigo. Ternura pressupõe confiança. E confiança, depois é quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Esse entendimento a gente tem que ter. Outra passagem aqui, meus irmãos. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão.
Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centímetro. Essa passagem do Mestre é bastante esclarecedora, porque hoje, com o Espiritismo, sabemos que a morte não é o fim. A verdadeira vida é no plano espiritual. Então, a morte não nos livra dos nossos inimigos, muito pelo contrário. Os inimigos, quando desencarnados, podem acompanhar seu adversário em todos os instantes, e influenciar no seu dia a dia muito mais do que você pode pensar. Assim como o amor cria laços espirituais entre os espíritos, lindos laços, né? O ódio cria amarras, correntes, prende duas almas e permanecem ligadas após sua morte, e às vezes em sucessivas encarnações, até que tenham pago o último centímetro um contra o outro. Ou seja, até que se arrependam, expiem todo o mal que causaram um ao outro, e que haja reparações necessárias entre os irmãos. Os irmãos, isso pode levar séculos. Então, urge a importância de nós tentarmos nos reconciliar com nossos inimigos, nossos desafetos, nossas desavenças, ainda quando estamos na mesma jornada. Para evitar que muitas vezes obsessões graves aconteçam. Quantos irmãos procuram o centro espírita aqui com obsessões graves, gravíssimas, que demora anos para que o espírito seja orientado, que seja desvencilhado daqueles laços, porque por questões mal resolvidas em uma encarnação. Meus irmãos, outra questão também importante, né? O espírita tem mania de achar que tudo que acontece hoje tem origem em encarnações passadas, não é mesmo? Aí tropeçou na calçada, pronto. Já acha que é um débito de outras vidas. Mas não é bem assim. É normal Deus cruzar o caminho dos seus filhos durante a jornada terrena, para que o mais adiantado seja exemplo de moralidade para o outro, enquanto o mais atrasado seja o teste de paciência e de designação para o mais moralizado. Nós espíritas nos consideramos os trabalhadores da última hora. Fomos agraciados pela espiritualidade com a terceira revelação. Participamos do centro espírita, onde assistimos palestras edificantes, participamos do estudo sistematizado da doutrina, fazemos a leitura das obras básicas e de outras tantas obras literárias da doutrina. Em que lado da balança devemos estar? No lado mais moralizado ou no lado mais atrasado? Isso é fácil, né? Vejam a nossa responsabilidade. Então cabe nós fazermos a diferença. E por que quando meu irmão vem me atestar, seja no seio familiar, no trabalho, no esporte do final de semana, no trânsito principalmente, né? Quando eu devia fazer a diferença, eu simplesmente revido o insulto, ou até mesmo ajo de maneira pior que o meu irmão. Nós, como seguidores do Cristo, não só devemos agir como cristãos, devemos reagir como tal. Quando alguém nos desfere uma agressão, esse alguém espera que revidamos na mesma moeda, na mesma intensidade. Então, quando revidamos o mal com o bem, desarmamos qualquer agressor. Não é isso que o meu agressor está esperando de mim, meus irmãos. Para finalizarmos, meus irmãos, vamos abordar um grande acontecimento que ocorreu essa semana. Acordamos segunda-feira com a notícia que deixou todo o mundo inteiro perplexo, reflexivo: o falecimento do Papa Francisco. Tenho certeza, não foi apenas uma despedida, foi um marco vibracional no nosso planeta. O planeta Terra, de quando em quando, recebe espíritos elevados, com objetivos de alavancar a humanidade em áreas específicas. O Papa Francisco foi um deles. Porém, não raras vezes, alguns desses enviados falham em suas missões. A vestimenta carnal aguça os mais baixos instintos, corrompendo até os mesmos espíritos bastante evoluídos. A história relata a vida de muitos desses irmãos que falharam em suas missões.
Então, quando o espírito desses espíritos de escola cumpre sua missão em sua plenitude, as esferas superiores se movimentam para recebê-lo com ondas de luz. O Papa Francisco não foi apenas um líder de uma igreja, foi um símbolo de fé, humildade e compaixão em meio a um mundo em desequilíbrio. Então, meus irmãos, na quietude, na santidade dos nossos lares, vamos orar em agradecimento ao Papa Francisco e que seu exemplo siga inspirando toda a humanidade. Meus irmãos, damos por encerrada a exposição de hoje, que a paz do Senhor esteja com todos. O que Jesus faria, né? Está pensando, eu acho que se a gente sempre tivesse o pensamento assim de qualquer atitude nossa, né? O que Jesus faria? Você cita muito nas palestras e assim, né? Você gosta muito de citar isso, né? Ela mesmo fala que ela, tudo que ela vai fazer, o que Jesus faria, né? Como é que Jesus agiria? É claro que a gente não vai conseguir agir da forma que ele age, né? Até mesmo que se a gente tivesse o mesmo patamar dele, a gente estaria aqui, a gente estaria bem melhor, né? Enquanto isso, a gente está batalhando, né? Mas o que ele faria? A gente consegue fazer um pouquinho que nem ele. Então a gente vai dar nosso amor, vai dar nossa paz, nossa harmonia, né? Então em tudo que é atitude que a gente tiver, o que Jesus faria? Como ele agiria? Como ele faria as coisas, né? Então um pouquinho que a gente consiga ser, um pouquinho, porque não tem como, mas um pouquinho que a gente tiver ser como ele, o mundo seria muito melhor. Eu particularmente penso assim, ó, e ele estaria muito feliz hoje, na atual situação que nós estamos. Ah, mas tem guerra, tem fome, tem escassez, tem. A gente está num mundo em evolução, né? Então eu acho que ele estaria alegre, está alegre com nós. E tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente, como o Papa, como citado pelo Léo agora. Olha o que ele fez pela humanidade. Então tem espíritos muito evoluídos com nós, que eles estão fazendo uma diferença enorme. Às vezes a gente não está vendo, porque a gente está muito focado em TV, na mídia, na internet, e a internet não está disponível para citar essas coisas. Ela está mais focada nas guerra, essas coisas assim mais baixas, de baixa vibração. Mas tem coisas por trás de tudo isso que nos evoluem muito, a gente fica muito feliz de tanta coisa que está acontecendo, não é mesmo? Tá. Então vamos para os recadinhos rápidos, né? Que falando sempre da nossa livraria, nossos livros. A leitura é uma ajuda muito grande no nosso crescimento, aprendizado. Então a gente tem muitos títulos ali para todo mundo ler, para todo mundo estudar, aprender, como esse livro que eu citei agora no início aqui, tem muita coisa boa que a gente pode aprender. E também, no aprendizado, a gente tem nosso estudo, nosso grupo de estudo. Inclusive é hoje, todas as sextas-feiras às 9h30, são várias turmas. Quem quiser começar hoje, pode vir, não tem problema. A gente está em andamento, mas a gente consegue acompanhar. Também tem grupo de jogos às sextas-feiras às 19h30. Quem tiver um adolescente que queira participar e aprender um pouquinho mais, é só vir também, a gente recebe eles. No sábado às 14 horas, a evangelização das nossas crianças, né? E a evangelização dos maiorzinhos, que é o ciclo de paz, né? A gente está sempre em evangelização, sempre aprendendo, né? Então, os pais que quiserem vir deixar os filhos na evangelização, já ficam no ciclo de pais também, conversando, aprendendo um pouquinho mais. Isso aqui daí é um grupo de estudos também, é uma troca, né? Uma troca que todo mundo está aprendendo ali. Então, todo mundo vai conversar um pouquinho e participar dessa troca, aprender um pouquinho mais. E também colocar um pouquinho para fora do que está precisando, do que está passando, né? Sempre é bom ter uma conversa assim, não é mesmo? Então, tá, meus irmãos. Para encerrar, a gente vai mais uma vez fechar os olhos, respirando fundo. E nessa respiração eu vou convidar os irmãos a puxarem bastante, encher os pulmões de ar, bem devagarinho, e soltar bem devagarinho também, sempre enchendo bastante e soltando. Cada vez que for puxando o ar, a gente puxa tudo que é bom que a gente tem. Nosso amor pelos nossos filhos, pelos nossos pais, o amor fraterno, o que aconteceu de bom no dia. E na hora de soltar, solta tudo de ruim, tudo que não faz bem para nós. Aquelas coisas que a gente está agasalhando e não consegue se livrar, a gente larga, junto com a respiração.
Então puxa devagarinho, solta. Durante toda a oração a gente vai fazer esse exercício. E elevando o pensamento do nosso Pai maior, nosso irmão Jesus, a gente agradece por todo o aprendizado, por todo o amor recebido, por tudo de bom que nos é dado de bom grado, a nossa casa que nos protege, a roupa que vestimos, o amor dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos familiares. E emanamos essa energia também a todos que precisam dessa gratidão, dessa energia, a nossa casa de passagem, nosso hospital, a todos os lugares que precisam dessa energia que não conseguem receber de outra forma, não conseguem vir até aqui. Emanamos essa energia por todo o nosso coração, as pessoas que precisavam estar aqui hoje não conseguiram por algum motivo ou outro, que elas recebam de bom grado, estejam receptivas dessa energia, que o amor divino esteja no nosso coração e também no coração dessas pessoas, que é todo mundo que cruza em nossa vida, nosso dia a dia, nossa caminhada, nossa jornada, sinta essa emoção, esse amor e consiga receber também e passar para o próximo. Que assim, um pouquinho de cada um sendo doado para o outro, o mundo vai se tornar cada vez melhor, cada vez mais evoluídos, a gente vai conseguir chegar ao nosso Mestre Jesus e olhar nos olhos dele e dizer que a gente conseguiu e a gente vai fazer ele feliz. Muito obrigado por tudo, Pai. Que o nosso coração esteja sempre grato a Ti. Que assim seja.